Pode comemorar, nação. São Paulo deve anunciar reforço até amanhã. Pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar também aí da Supercopa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, tem novidade. Vamos falar da Copinha também. O São Paulo ganhou bem o jogo ontem por 5-1. Teve destaque, nós vamos falar do destaque do jogo de ontem. Quero falar também sobre o Jackson Mendes, Alan Franco, Gabi Neves. Tem novidades aí no mercado da bola. E vamos falar, é claro, da negociação cansativa entre São Paulo e Grêmio sobre o Ferreirinha. Então peço para você aí que curte, que gosta do canal, deixa aquele like pra gente, compartilhe o canal com um amigo São Paulino, quem não é São Paulino também. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, São Paulo e Porto Vitória ontem fizeram a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo importante para o São Paulo, porque jogo de estreia sempre é importante, é um jogo mais nervoso. São Paulo que contou com jogadores do Sub-17 aí, né? Jogou o Rian Francisco, menino que conhece o caminho do gol. O Thales Vander não pode mais, não joga, né, a Copa São Paulo, ele que já está incorporado ao time profissional, vai se apresentar sábado, para pré-temporada do São Paulo, dia 6 às 9 da manhã, sábado, o São Paulo se apresenta, começa a pré-temporada longa, né? Vai ser um ano longo para o São Paulo, com bastante competições. São Paulo que está fechando o elenco aí, mais uma contratação aí de peso para o São Paulo. Nós vamos falar daqui a pouco. E o São Paulo, então, iniciou aí a Copa São Paulo, ganhando por 5-1 o jogo. Como destaque aí o Negruti que tem um passe refinado, o menino que foi o dono do jogo ontem, né? Ele que fisicamente também tem uma certa vantagem sobre os demais, a gente percebe o arranque dele, né? A força física na marcação e o toque de bola dele é um pouco mais forte do que os demais, ele que está pronto para o profissional e eu me arrisco a dizer até que o Negruti tecnicamente me parece superior ao Pablo Maia, né? Ele trabalhando aí a parte mental, pegando aí conselhos dos demais jogadores, deve crescer demais no São Paulo. Só que a gente sabe que tem scout aí. Ontem tinham 3 países, né, de scout assistindo o jogo do São Paulo. Eles já vêm aqui, eles sabem que a Copa São Paulo é um ninho de jogador, né, de muita categoria. Eles sabem que dali eles já pegam jogadores de nível muito alto. Então eles já estiveram ontem assistindo o jogo do São Paulo. Imagina só, 3 scouts de times diferentes assistindo o jogo do São Paulo. Eles estavam olhando principalmente o Rian Francisco, que fez 2 gols ontem, né? Belos gols de oportunismo, de centroavante. Mas realmente o destaque do jogo foi o Negruti. Outro jogador que eu gosto demais, que eu acho que vai explodir no São Paulo, é o Henrique Carmo. Para mim, de todos, para mim, é o melhor jogador. Ele que fez um belo gol ontem, enfileirou a defesa do Porto Vitória no segundo tempo e deu um chute cruzado de esquerda abaixo, fez um golaço. E o outro gol foi do Henrique, né, número 10, de pé esquerdo. Ele fez o primeiro gol do São Paulo, na verdade, né? E o Igor, que fez o último gol do São Paulo ontem. Então o São Paulo venceu por 5-1, sofreu um pouquinho na defesa, né? O time do Porto Vitória não é um time ruim, há uma diferença técnica, mas o time do Porto Vitória não é ruim. São Paulo venceu por 5-1, volta a jogar agora no sábado, às 7h30 da noite. A gente vai acompanhar, né, o jogo que é transmitido aí pela Sport TV. E a gente vai acompanhar esse jogo aí então. E peço para vocês também, quem tiver oportunidade, assiste. É sempre bom a gente ver a garotada jogando. Pessoal, vamos falar de São Paulo e Palmeiras agora pela Supercopa do Brasil. Jogo que esteve ameaçado aí. Na verdade, São Paulo e Palmeiras gostariam de adiar esse jogo por conta logística, né? Não há sede ainda, não há televisão. Agora estão ameaçando colocar novamente o Edinaldo como presidente da CBF, ou seja, tá uma bagunça danada essa CBF, e eles deixaram claro que não vão adiar esse jogo, São Paulo e Palmeiras. Então o jogo deve acontecer, só que o Palmeiras vai ter um desfalque grande, né, que é o Endrick, não vai poder jogar esse jogo. O Palmeiras hoje que tem
O Endrick como um dos principais jogadores de conclusão do time. Ele não joga contra o São Paulo, da mesma forma não joga o Patrick Lanza pelo lado do São Paulo, mas eu acredito que o Palmeiras perca mais, né? O Endrick que terminou o ano aí em alta e ele, portanto, então não joga contra o São Paulo dia 3 de fevereiro. A gente vai acompanhando aqui se realmente vai acontecer esse jogo, né? Tá complicado, mas segundo a CBF vai acontecer. O Endrick não joga porque ele vai participar do pré-olímpico com a seleção brasileira, ele que se apresenta no dia 8, portanto não joga contra o São Paulo. Pessoal, vamos entrar agora no mercado da bola. Quero falar para vocês aí que tem bastante novidade aí, né? Nós vamos começar falando do Jackson Mendes, que está bem encaminhada a saída dele. Ele não deve voltar para o Equador, deve acertar com outra equipe, mas segundo informações aí ele tem negociado com outra equipe, deve sair do São Paulo. Né? A gente já tinha noticiado isso aí, mas está bem adiantado já uma negociação dele. Um outro jogador aí, pessoal, que recebeu uma oferta aí, mais uma proposta, né? O Alan Franco recebeu uma proposta aí de 2 milhões de reais, cerca de 11 milhões de reais aí por 50% do passe. São Paulo não quer, o São Paulo bateu o pé e não falou que quer mais. Se porventura o Independiente oferecer mais, aí sim pode iniciar alguma conversa aí, mas por enquanto o São Paulo disse que não vende o Alan Franco por esses valores, 2 milhões de dólares. Eu falei 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares. O São Paulo não vende o Alan Franco, mesmo porque o São Paulo não pode se desfazer de zagueiro agora. Quero falar agora, pessoal, sobre o Gabriel Neves, né? O mesmo Independiente intensificou uma conversa aí a respeito de um empréstimo do Gabriel Neves. Então o Gabriel Neves aí iniciou uma conversa de empréstimo, de repente ele pode parar lá no Independiente. Seria bom para o jogador, seria bom para o São Paulo também, porque ele ganharia rodagem, né, esse ano, jogaria lá na Argentina, jogaria de repente aí uma Copa Sul-Americana e o São Paulo conseguiria abrir uma vaga aí para estrangeiro. Então eu acredito que seria bom para as duas partes. Gostaria de saber a opinião de vocês. Gabi Neves, de repente, pintando lá no Independiente. Pessoal, o Lucas Perry, né? O Lucas Perry que foi vendido para o Lyon. Botafogo vendeu. O São Paulo, formador de jogador, tem porcentagem em cima. Então, em cima dos valores aí que o Botafogo vendeu o Lucas Perry para o Lyon, São Paulo está recebendo aí 9,8 milhões de reais. É um valor legal, né? Um valor bom. Então, São Paulo sempre tendo aí participado de vendas de jogadores na Europa, jogadores saindo daqui também para fora como formador. São Paulo que é um grande formador de jogadores. São Paulo tem recebido bastante aí, né? Bastante dinheiro aí com essas transferências. Acho bastante importante isso aí. Pessoal, agora vamos entrar no assunto mais importante, o mais demorado de todos, né? Que deixou a gente realmente apreensivo. Quem gostaria de ver o Ferreirinha no São Paulo deixou apreensivo. Quem não tanto faz, né? Quem não curte tanto o futebol dele, ficou acompanhando também. Mas o desfecho para o São Paulo foi feliz, né? O Ferreirinha que gostaria, falou várias vezes, né? Não através da mídia, mas ele falou através da família dele, né? E através do empresário dele. Ele deixou isso muito claro, que ele gostaria de jogar no São Paulo. Ele que conversou na quarta-feira com o Dorival Júnior, com o Lucas e com o Rafinha, e expressou o desejo dele realmente de vir para o São Paulo. Né? O Bahia que entrou forte na parada realmente, mandou aí documentações aí, oferecendo a compra à vista, inclusive pagando os direitos aí do intermediário, né? Do investidor que estava travando o negócio entre São Paulo e Grêmio. O Bahia estava querendo pagar à vista isso aí. Isso foi um entrave do São Paulo, porque o São Paulo está querendo parcelar tudo, e como o São Paulo ainda não tinha falado com esse investidor, o Bahia se adiantou e falou, não, eu pago à vista, e aí estava tudo certo entre Bahia e investidor. Só que a costura que o São Paulo tinha feito com o jogador foi muito maior. Então, São Paulo foi pelo lado correto, o lado certo, procurou o Ferreirinha, procurou o Grêmio, fez tudo certinho, costurou toda
a questão de pagamentos, né? E houve também, claro, a preferência do jogador, a preferência da família do jogador, que é São Paulina, e ele desejou sempre a vontade de fechar com o São Paulo, já que o São Paulo tinha chegado nos valores que o Grêmio queria, só que o São Paulo vai pagar parcelado. E aí, durante esse tempo aí, né, 2 dias aí, e por questão também do final de ano, tinha essa questão do investidor. O Grêmio, através do seu presidente Alberto Guerra, pediu uma garantia para o São Paulo, pediu uma garantia, um termo de garantia, para que não haja atraso no pagamento. Então foi isso aí que demorou um pouco mais. Tiveram várias reuniões de alto nível, diga-se de passagem, mas eu queria também aí parabenizar, né, o Paulo Giacomelli, que é um grande jornalista que sempre atualizou a gente aí nas informações de São Paulo e Grêmio, São Paulo e Ferreirinha. Então tá selado, o São Paulo deve anunciar o Ferreirinha, acredito que amanhã, né, chegando esse termo aí de garantia do São Paulo, que é o que faltava. Tá tudo selado, tudo fechado, vontade do jogador jogar no São Paulo. São Paulo fez todo o esforço possível e impossível para fechar com esse jogador, que eu acho importante. Valeu o esforço, na minha opinião, pelo Ferreirinha. É uma posição que o São Paulo não tem há muito tempo. O Rogério queria um jogador de extrema esquerda. O São Paulo luta por essa posição há bastante tempo, né? A gente viu o Nestor caindo por ali, vários jogadores caindo pela esquerda, mas nenhum jogador da posição realmente, sempre laterais, né? Jogando o Caio Paulista ali, cruzando, entrando também o Wellington, mas um jogador driblador, no 1 contra 1 de esquerda ali, faz muito tempo que o São Paulo não tem. Então, será muito importante esse jogador aí no elenco do São Paulo. São Paulo também que conta com outros jogadores na extrema direita ali. O Lucas pode cair por ali. Tem o Eric que chegou do Ceará, que para mim vai ser um destaque do ano. Vai ser o destaque do ano, o Eric. Acredito muito nesse jogador. Ele que é canhoto, mas joga pela direita. É um jogador de esquema também, mas é um jogador muito rápido, que também faz gol e também serve muito bem. Então o São Paulo está bem servido. Bobadilha chegou ontem também, vai se apresentar para essa pré-temporada aí. Jogador novo, jogador que joga de segundo volante. Temos o Luiz Gustavo também, que chegou aí, que é um jogador experiente, vai orientar a garotada, vai orientar a todos ali, o pessoal que deve aproveitar, né, esses jogadores mais experientes, juntamente com o Rafinha, Lucas, Rames Rodrigues. Ou seja, o São Paulo tem um grande time, né, faltando apenas aí, na minha opinião, falta um centroavante para o São Paulo e um lateral esquerdo, que o São Paulo tem que tratar como prioridade, duas posições como prioridades. Lateral esquerdo, já que o Wellington ainda não renovou com o São Paulo, Patrick Lanza joga o pré-olímpico, não joga contra o Palmeiras, São Paulo não tem lateral esquerdo, e eu não gosto, sinceramente, não gosto do Moreira jogando pela lateral esquerda, porque ele não é lateral esquerdo nato, ele é lateral direito, é um jogador tecnicamente bom, mas não tem tanta força como tinha o Natan, né? O São Paulo que negociou o Natan com o Bragantino. Então, o Moreira não é lateral esquerdo, o São Paulo precisa contratar um lateral esquerdo, mais um lateral esquerdo que jogue também, né? Não adianta o São Paulo ir atrás de um lateral que seja, depois da Supercopa do Brasil, seja um jogador como terceiro reserva. São Paulo precisa ir atrás de um jogador razoavelmente bom, né? Que consiga jogar, alternar, porque, como eu já falei várias vezes nos meus vídeos, nenhum jogador vai jogar o ano inteiro todas as partidas, né? Por isso é tão necessário a gente ter um centroavante para não ser reserva do Caleri, que eu não considero reserva, eu considero um jogador que vai jogar jogos importantes também, né? Porque o Caleri, quando saiu do time do São Paulo, ele saiu no limite, né? Ele deveria estar fazendo rodízio com outro centroavante que o São Paulo não tinha. O Erisson machucado o ano inteiro, São Paulo não tinha um centroavante de fato. Tentou o Luciano ali, tentou o Rames Rodrigues como falso 9. O Rames Rodrigues como falso 9 até funcionou um pouco, mas não. São Paulo precisa de um jogador de área, reserva, ou um jogador que faça um rodízio com o Caleri, né? Porque o São Paulo cai de produção quando não tem esse jogador. Então o São Paulo precisa dessas duas posições agora que são prioridades máximas: lateral esquerdo e centroavante. O São Paulo precisa
procurar esses jogadores aí. Nós demos várias dicas já aqui de jogadores. Tem vários vídeos meus aí falando de laterais, né? O São Paulo poderia fazer um negócio aí entre Cuiabá, oferecer o Luan, pegar o Riquelme, de repente, né? É um negócio bom. O Cuiabá que quer o Luan. E centroavante, o São Paulo precisa dar uma vasculhada. O scout do São Paulo precisa trabalhar juntamente com o Dorival aí e ver alguma oportunidade que o São Paulo consiga. Tem um centroavante do Vitória lá que voltou lá pro Cuiabá, se eu não me engano, né? Ele pro Fortaleza, voltou pro Fortaleza. É um bom jogador, um bom centroavante. São Paulo pode de repente tentar isso aí, né? Pessoal, as informações são essas aí. Eu fico bastante feliz com a contratação do Ferreirinha. Gostaria de saber a opinião de vocês, né? Acho que o São Paulo está entrando aí em 2024 num ano importante. Precisamos ganhar do Palmeiras, o primeiro jogo do ano, né? Que vai ser um jogo importantíssimo. E o Dorival precisa de um esquema tático diferenciado esse ano. Precisa colocar outros esquemas. Já falei bastante também sobre isso aí. O São Paulo precisa de variação tática esse ano para essa quantidade de jogador de nível alto que o São Paulo contratou. Beleza? Pessoal, as informações são essas aí. Um grande abraço. Tchau.